Olá, Lucas. Tá dando pra me ouvir? Tranquilo? Comenta aí pra mim, por favor, se dá pra me ouvir, mano. Virginiana, né, amores? Olá! Gente, vou acenar pra todo mundo. Eu nunca fiz live. Oi, Dri! Aquelas que gritando na live. Fala tu! Olá! Gente, eu não sei quanto tempo que pode durar uma live, mas eu fiz muitas anotações. Deu tipo uma folha e meia de A5. E aí, a gente espera mais um pouquinho pra ver se entra mais gente. Ou eu já posso começar? Vou esperar um pouquinho. 5 minutos. 5 minutinhos pra ver se entra mais alguém. É, vou esperar mais 2 minutinhos. Mulheres estão um pouco ansiosas. Tá bom. E aí, gente, como é que vai a vida, aquelas? Vamos passar um tempo aqui. Menina, desinstalei o TikTok. Não tava dando. Não dava pra conciliar. Vocês que querem. É isso, socorro. É foda. O meu não vai bem não, menina. Tá indo, né? De vez em quando eu faço só. Mas eu esqueço. Gente, eu tô ansiosa. Obrigada, Adri. Gente, eu já esperei meus 5 minutos. Já esperei os 5 minutos e eu acho que eu vou começar. Tá de boas pra vocês?
Gente, é muito esquisito, porque parece que eu tô falando sozinha, só que tem gente. Me sentindo meio o Platão, tá ligado? Vou esperar até 5h10. E aí eu vou começar a falar. E é isso. Oi, gente, eu já vou deixar de uma vez anotado algumas referências que vão vir ao longo da fala, assim. E aí eu vou deixar aqui no comentário, tá? Cabelo, Dri, nós vamos fazer o cabelo. Oi, tia! Ó, eu vou anotar as coisas aqui. Deixa eu lembrar. Deixa eu ver se tem mais. Tá, boto fé. Olá! Gente, eu tô anotando as referências que eu vou citar ao longo do vídeo, tá? Tudo bem? Ailton Krenak. Ó, já deixei algumas coisas aqui. Se eu lembrar de mais alguma coisa, aí eu anoto aqui, tá bom?
Mas, gente, eu comecei a pensar sobre afrofuturismo porque eu curto um rolê de ficção científica, de filme sci-fi, de filme cyberpunk, que eles chamam de ficção especulativa, né? E aí, eu tava tendo uma dificuldade, assim, de achar referências de pessoas negras nessas referências, sabe? E aí eu comecei a pesquisar sobre, e aí teve uma roda de conversa na Frente Preta sobre afrofuturismo, e eu tava lendo o Quilombismo do Abdias do Nascimento, e aí acabou que eu comecei a mediar a roda de conversa lá. E aí eu acho que teve só o Pantera Negra, assim, dessas produções, sabe? Mas sempre tem alguma coisa futurista, tipo Jetsons, assim, e a gente nunca vê personagens negros, né? E a questão é, por que que não tem esses personagens negros? E aí, a gente não pensa o futuro porque a gente desconhece o nosso passado, né? Tipo, a gente não sabe de onde a gente veio. Tipo, se perguntar de qual povo de África sua avó descende, assim, provavelmente você não vai saber me responder essa pergunta. E aí, o Abdias fala do rolê da margem e do centro, né? Porque todo conhecimento europeu é colocado como um centro. E aí a gente vira a margem desse centro, né? E aí isso também acontece com as periferias, né? Que vira a margem do centro da cidade, que é um processo que chamam de gentrificação, né? Que é empurrar as pessoas mais pobres cada vez mais para os morros, para as margens das cidades, né? E aí a gente acaba vivendo até a margem, tipo, da Europa, tipo, os outros países, sabe? E aí eu me deparei com uma coisa que se chama sankofa, que é um pássaro africano. E sankofa, ele é um pássaro que voa para frente olhando para trás. Então a gente vai entender o nosso futuro pensando no nosso passado. E é aí que surge o afrofuturismo, que é essa visão de de possíveis futuros aonde existam pessoas negras e principalmente que esses futuros sejam positivos. E aí, isso é uma dificuldade, né? Eu acho que é uma dificuldade pra gente imaginar um futuro possível que não seja desastroso para as pessoas negras. Mas é um desafio que tá dado, assim. E aí o Abdias, no quilombismo, ele explica a partir de qual caminho a gente vai seguir para chegar num futuro positivo. Mas é uma das proposições, sacou? Tipo, tem várias visões de como pode ser um futuro bom pra gente. E tem o livro do Ailton Krenak, né, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que também vai bem por esse viés, assim, de imaginar, como é que é? Contar mais uma história para adiar o fim, né? Então ele fala do rolê da esperança, né? Que você criar histórias positivas onde os povos negros e os povos originários vivem bem, vivem em harmonia, vivem em liberdade, é adiar o fim. E é isso que a supremacia branca não quer, né? Tipo, o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, colonialista, ele cria uma visão aonde não existem outros possíveis futuros, sabe? A gente acha que a gente está preso nesse formato de sistema e que ele é o único sistema possível, sendo que existem várias formas, já existiram várias formas de existir e de funcionar que não estavam pautadas nessa lógica colonialista, assim. E aí, ele fala do nascimento da geometria em África, que foi para dar conta do Rio Nilo, porque tinham enchentes do Rio Nilo, né? Então, essa questão da matemática para dar conta das questões da harmonia entre o ser humano e a natureza, né? Construções que respeitem o natural, né? E aí, deixa eu ver aqui mais o que. Eu acho que eu tinha anotado até o trecho que ele falou. Ah, ele fala assim: a África negra comentava a lógica formal de Aristóteles e demonstrava-se especialista em dialética. E isso, não esqueçamos, acontecia quase 500 anos antes que ao menos tivessem nascido Hegel ou Karl Marx,
que é o rolê de, tipo, a África ser o berço dos saberes filosóficos, dos saberes científicos, da cosmologia e tudo isso, né? Todos esses saberes, assim. E aí, bom, o que acontece é que quando a gente entra na escola, né? O sistema escolar, a gente não aprende essas coisas, assim. A gente não aprende que esses saberes vieram de África. A filosofia, por exemplo, a gente não aprende que a filosofia veio de África, muito menos a matemática, assim. E eu acho que isso cria uma defasagem e é ruim em questão de representatividade para as pessoas negras, assim. Porque a gente começa a aprender a nossa história a partir da colonização e a gente acha que a história do povo negro se define a partir da colonização, assim, sendo que a gente tem uma história de reis e rainhas e funcionamentos sociais e rotas comerciais com os árabes. Tem muita história de África que a gente não vê na escola, assim. E aí que vem a importância das criações do artista e dos intelectuais negros e dos intelectuais dos povos originários. Porque a gente está construindo, criando uma narrativa aonde a gente desconstrói esses estereótipos, sabe? A gente desconstrói essa imagem que está relacionada às pessoas negras, de que são pessoas que estão relacionadas só aos fazeres do corpo, sabe? Tipo, que a gente não pode ser inteligente, nós não podemos ser intelectuais, assim. E aí é a nossa função desconstruir essas narrativas que foram criadas sobre a gente, né? E aí o Krenak fala isso, que a nossa ideia de humanidade, tipo, o que nos define enquanto humanos, é uma ideia ocidental, que foi o Ocidente que criou pra gente, e que a gente se vê enquanto pessoas que somos separados da natureza. É como se tivesse o humano e a natureza e a gente não fizesse parte da mesma coisa, sabe? E aí ele fala que essa padronização ela vai se dar nos prédios, nas construções, no jeito de pensar. Então, tudo que é ocidentalizado, que está dado pra gente, tem a ver com isso, né? Que a gente tem que ser padronizado, que a gente tem que ter um padrão certinho de vestimenta, de comportamento, de jeito de ser. E ser subjetivo é ser contracolonial. Então, tipo, você seguir uma vertente, você se vestir do jeito que você quer se vestir, você pensar do jeito que você quer pensar, isso também é uma atitude contracolonial. E aí, ele fala também que a gente tem medo do colapso da sociedade, só que a gente não percebe que a sociedade já tá colapsada. E faz todo sentido, assim, porque parece meio pessimista, mas, tipo, a gente já. Gente, parece muito pessimista, mas é tipo. Já aconteceu o colapso e a gente cria formas de se distrair dele, assim. E aí a gente fica extraindo a vida das coisas e achando que pra humanidade existir, a gente tem que extrair a vida das coisas, sendo que a gente pode viver em harmonia com a vida, sabe? Com a natureza, assim. E aí, bom, gente, tem alguma dúvida ou algum pensamento sobre o que eu falei? Porque eu acho que eu já falei muita coisa. E eu não sei se eu tô falando rápido, se eu tô. Se tá dando pra acompanhar a linha de raciocínio. Comenta aí, por favor. Então, o Abdias fala sobre isso também, né? Que a gente tem que estudar o branco para entender por que esse sistema foi criado, assim, um sistema que foi pautado no genocídio, na exploração, em subjugar outros povos, assim. E aí é importante a gente entender essa forma de pensamento. E aí. Peraí que eu perdi a linha de raciocínio.
Ah, sim, porque é a supremacia branca, né? Tipo, a supremacia branca, pra se manter, ela se vale desses. Ela se vale desses artifícios. Então, tipo, existem guerras, né? Mas essa guerra que foi criada pelo colonialismo, ela é uma guerra que subjuga as pessoas pelos traços físicos delas. E isso é uma coisa inédita na história, né? Porque geralmente as guerras eram mais ideológicas ou guerras de território. Uma guerra onde uma pessoa é subjugada pelos traços físicos delas é tipo, sabe, você faz com que um povo e os seus descendentes sejam perseguidos. E aí. Eu não vi esse filme ainda, tia. Eu vou até anotar aqui, porque qualquer coisa depois eu te passo a visão, mas eu ainda não vi. Bom, e aí o Abdias fala também que tudo que é. Não, tá suave. Eu adoro essas referências, eu adoro essas coisas aleatórias, tia. Adoro. Pode perguntar assim. É... Bom, o Abdias fala que todas as formas de resistência elas são perseguidas, né? Que ele é de ficção. Brabo. Eu vou ver esse filme. E aí, tem online? Se tiver online, eu vou assistir sim. O Abdias fala que de todas as subjetividades e resistências dos povos pretos, dos povos originários, elas são perseguidas, né? Porque isso é. Quê? Dias? Tudo que é subjetivo é perseguido ou exterminado, né? Tipo as capoeiras, as religiões de matriz africana, inclusive o nosso sistema de. O sistema policial brasileiro ele foi criado com o intuito de perseguir as religiões de matriz africana, perseguir qualquer tipo de resistência dos povos negros, dos povos originários, assim, no Brasil, nos anos 30. E aí, ele vem falar sobre o quilombo, né, que o livro chama Quilombismo. E aí eu descobri um podcast que chama Afrofuturo, que é da... Eu vi no Spotify, gente, mas eu tô na versão gratuita do Spotify, assim, que não dá pra pular as músicas nem nada. Mas eu descobri esse podcast lá, que chama Afrofuturo, e tem um episódio, que acho que é o episódio 13, que ela fala sobre o funcionamento do Quilombo dos Palmares. E aí eu achei muito interessante, assim, porque ela fala que o Quilombo dos Palmares, ele tinha 30 mil pessoas, gente. 30 mil pessoas. E, tipo, ele tinha uma extensão de 3 estados. E aí, a visão que a gente tem sobre o Quilombo dos Palmares, ela foi construída por pessoas brancas que exterminaram o Quilombo, assim. Então, a gente tem uma visão muito deturpada sobre o Quilombo dos Palmares, sacou? E as pessoas que sobreviveram desse quilombo, elas foram mortas ou elas foram afastadas. Rapidinho. As pessoas que sobreviveram desse quilombo, elas foram mortas ou foram afastadas para estados muito distantes, porque eles tinham o costume de passar o conhecimento pela oralidade. Então, era um jeito desse conhecimento se perder, né? E aí, ela fala algumas coisas sobre o funcionamento desses quilombos, assim, que os saberes eram passados pelos velhos, pelos nobres ou pelos sacerdotes, que a terra era muito fértil porque tinha algumas enchentes no quilombo, e aí sabe aquela terrinha preta? Eu esqueci o nome, é humus? Humus.
aquela terra preta que é bem fértil, que tem minhoca, tinha aquela terra lá, e aí eles plantavam, faziam grandes plantações, e era uma agricultura familiar. E aí a palmeira, ela era usada para moradia, mas ela também era usada para consumo. Tipo, a palmeira ela era usada para várias coisas. E acabou que o quilombo começou com 40 pessoas e aí ele foi se estendendo, assim. E tava tendo um rolê que os portugueses estavam brigando com os holandeses, eles estavam meio dispersos com essa questão dos holandeses. E aí os povos aproveitaram para se juntar, assim, aproveitaram para fugir. E a gente tem muito essa visão de que o quilombo ele é um espaço que é um espaço de negros fugidos. E aí a gente não aprende muito sobre os quilombos, né? A gente não sabe como é que o que acontecia dentro dos quilombos, como é que era o dia a dia, como ele funcionava. Então, tipo, tem um rolê deles falarem a língua banto, porque a palavra quilombo ela vem de Angola. Quer ver? Tem até uma coisa escrita aqui. Olha lá. O quilombo com K vem de Angola, da língua quimbundo, do tronco banto, que significa acampamento militar. E aí, gente, quando tinha ataque dos portugueses, tinha uma estratégia de guerra que era a galera deixava os portugueses avançarem, e aí eles se escondiam dentro da mata e sumiam. E aí, quando os portugueses iam dormir, iam descansar, tipo, quando eles estavam de saco cheio, assim, aí eles iam e atacavam. E isso é muito estratégico, por isso que durou muitos anos, tipo, eu acho que teve umas 27 tentativas de invasão do quilombo, assim, e, enfim. E eles também produziam armas, eles produziam, como é que chama? Instrumentos bélicos, né, que é o rolê do ferro, né, de mexer com ferro. E aí tem um museu aqui no Brasil que é o Museu Afro-Brasil do Emanuel Araújo, que é um velhinho muito fofinho. E o museu fica no Parque Ibirapuera. E eu fui junto com o coletivo Descolônia, que eu faço parte desse coletivo. E aí a gente conheceu o Museu Afro. E aí quando a gente chega na primeira sala desse museu, tem as construções, né, que os povos em África faziam. E aí a guia era uma mulher negra e tal, e aí ela estava explicando que o interesse dos portugueses em África, primeiro, foi na tecnologia, porque eles desenvolviam coisas de ferro que davam conta da agricultura. Então a agricultura deles estava muito avançada, eles tinham uma visão muito braba, assim, de como lidar com a terra, de como desenvolver. Então você imagina quando esses povos chegam no Brasil e aí eles se juntam com os povos originários e aí eles aprendem sobre o funcionamento dessa terra e sobre as ervas, sobre a medicina da mata, eles aprendem sobre como andar aqui nessa mata fechada que a gente tem. E uma galera que sabe desenvolver, assim, uma agricultura muito fina, armas muito brabas. E, gente, tem instrumento que a gente usa em casa até hoje, que veio dessa época de África, tipo, século XII em África. Tipo, o ferro de passar, a colher de pau, tipo, o moinho. Todas essas coisas, assim, vieram de África. Isso que a gente chama de tecnologia ancestral, né? Porque é uma tecnologia que os ancestrais desenvolveram e que elas são tão bem arquitetadas que até hoje elas continuam sendo usadas do mesmo jeito, assim. Tipo, não existe não foi renovado, sabe? Não existe um design novo, um funcionamento novo. As coisas funcionam daquele mesmo jeito, assim. E aí... tinha um rolê de que os brancos não entendiam a língua dos quilombos sem a tradução de um quilombola, porque eles falavam uma mistura de banto com português com tupi. E aí era uma língua muito específica, assim. Enfim, algumas curiosidades. Uma coisa interessante também é que os quilombos, 3 gerações nasceram livres nos quilombos. E a gente não sabe disso. Tipo, no tempo de escravidão no Brasil, existiam pessoas negras que nasciam livres nos quilombos, assim. É uma coisa que a gente também não aprende nas escolas. E na época o cara que estava lá na frente, o governador de Pernambuco, ele até chegou a pedir o fim da escravidão lá, né, pro rei, porque
Porque tava tenso de segurar a onda, assim. A galera tava muito braba e o pedido foi de abolir a escravidão mesmo. E aí depois que veio um pedido de negociação com esses povos pra se eles abrissem mão do Quilombo dos Palmares, aí esses povos iam ser livres. Enfim, aconteceu muita coisa aí nessa história. E eles também tinham, eles eram eles como é que chama? Poliandria. Não é poligamia, é diferente, mas eu ainda não sei muita diferença dessas coisas, gente, de poliamor, poligamia, ainda não pesquisei muito sobre. Mas geralmente vinham mais homens do que mulheres para o Brasil, porque era questão da agricultura, então eles traziam mais homens de África. E isso se reverberava nos quilombos, né? Tipo, tinham mais homens do que mulheres nos quilombos. E aí acabava que às vezes uma mulher tinha 3 maridos, assim. E aí tem o rolê desses homens respeitarem muito essas mulheres, sabe? E elas guerrearem junto com eles. Não tinha essa separação de que as mulheres não podiam ir pra guerra. Elas iam pra guerra também e eram brabas, assim. Mas enfim, o Abdias fala que o Quilombo, ele é o lugar onde os povos eram verdadeiramente livres. Eles eram de fato livres, sabe? E eu acho que faz todo sentido, assim. E ele fala também que enquanto existir a necessidade de libertação, vão existir formas quilombolas de resistir. E isso é muito interessante também, porque os povos negros e os povos originários, eles sempre estão se juntando para resistir, assim. Sempre existem formas de resistência. Por exemplo, é muito comum na periferia uma criança ser criada por várias mulheres, assim. Tipo, tem a mãe, aí tem a tia, aí tem a madrinha, aí tem a vizinha, tem a colega, aí tem uma velhinha que traz bolo, sei lá o quê. Tipo, é uma forma quilombola de cuidar de uma criança. E esse rolê dos saberes ancestrais, de você ouvir muita coisa dos seus avós. E isso é afrofuturismo, porque você levar em consideração o saber da sua avó, que sabe costurar sozinha, que sabe curar com planta, que sabe um banho que vai te tirar dor de cabeça. Todos esses saberes ancestrais, eles têm que ser valorizados pela gente. Eles têm que continuar sendo perpetuados. É a nossa função enquanto jovens e é tecnologia. É tecnologia de sobrevivência que a gente não pode perder, que a gente não pode deixar se perder. E aí, gente, o que eu tiro disso tudo é que o povo negro é muito inteligente e a gente não foi. Eles não querem que a gente saiba, assim. E eu quero saber se vê alguma dúvida ou algum ponto de vista, algo que vocês sentiram. Vou pegar um pouquinho de café. Ih, peraí que eu não tava. Ih, gente, já tem um monte de mensagem, eu nem vi, hein? Sai falando. Deixa eu ver. Ah, gente, o Simba é o meu gato. Ele é muito aparecido, assim. Mas agora ele tá tirando um cochilo em cima dos cobertores. Humus, Adri, humus é aquela terra. Sabe quando você vai na loja que vende plantinha e você compra uma terra adubada? É isso, é uma terra muito fértil, assim, é uma terra preta que tem minhoquinha. E aí era esse tipo de terra que tinha perto do Quilombo dos Palmares quando tinha enchente, assim. A gente não aprende muito sobre a história real do Brasil e isso é proposital, né? Isso tem até um nome. Isso chama epistemicídio.
Ó, gente, eu vou responder as pessoas aos pouquinhos, tá? Ó, a Adri falou que a gente não sabe sobre a estrutura real que formou o nosso país. Isso é proposital, a gente não saber sobre isso. Chama epistemicídio. Tem uma... A Sueli Carneiro, ela escreve um livro que um dos capítulos do livro é sobre epistemicídio, se eu não me engano é o capítulo 7. Eu acho... Ô, Lucas, você deve saber, cara. Depois você comenta aí, por favor, qual que é o capítulo, se tu lembrar. Mas aí... A Sueli Carneiro, ela fala sobre o epistemicídio. O epistemicídio é o apagamento dos saberes das pessoas negras e dos povos originários. Porque nos anos 60, em África, muitas pessoas saíram de África para fazer faculdade nos Estados Unidos. E o que aconteceu é que começaram a surgir muitos conhecimentos sobre a África que eram até então de tradição oral e daquele grupo, daquele povo. E aí esse conhecimento foi, né, a galera começou a estudar, a galera começou a escrever sobre, a galera começou a fazer mestrado, começou a se formar, e aí começou a surgir muito conhecimento sobre África, assim. E aí, o que acontece? Esses saberes são apagados. Tipo, a gente não aprende que essas pessoas existiram e que elas escreveram sobre isso. Então, a gente tem, desde os anos 60, pessoas negras que já vêm escrevendo sobre as questões delas, assim. Tipo, as suas subjetividades e questões muito específicas de lugarzinhos. E a diáspora, né, que são os negros fora de África. Então, tem muitas experiências que a gente vive que são muito parecidas, tipo, o negro no Brasil e o negro, sei lá, no Caribe e o negro na França sentem coisas muito parecidas, principalmente os que vivem na periferia. E aí, essa é a vivência da diáspora, né, que são os negros fora de África. E aí a Sueli Carneiro, ela fala sobre isso. Ela fala que ela começa contando sobre o sistema educacional do Brasil, porque quando nos anos 30 no Brasil estava começando a ter uma visão sobre identidade nacional, e aí os brancos não se diziam brasileiros, tipo, eu sou descendente de europeu, então eu não sou brasileiro, eu sou europeu. Os povos negros não se diziam brasileiros por motivos óbvios, ninguém sabe. Os povos originários não queriam também se dizerem brasileiros porque eles já tinham outra visão sobre essa terra e outra relação com essa terra. E eu acho que aceitar ser chamado de brasileiro era aceitar tudo aquilo que estava dado pela colonialidade. E aí vem o Gilberto Freire, que é um vacilão, assim, sociólogo que vem escrever sobre o Brasil. Aí ele escreve um livro que chama Casa Grande Senzala, que é tipo assim, tenso, mas é bom ler para entender como é que essa galera pensava, porque isso é como o Brasil começou, sabe? Como começou essa ideia de nação, assim. E aí você imagina que nesse momento as pessoas brancas não queriam que os jovens negros estudassem nas escolas. Então foi feito o possível para que essas pessoas não acessassem o sistema educacional. E quando as pessoas negras de fato começam a se alfabetizar e a acessar o sistema educacional, as pessoas brancas, elas já, até os que vieram aqui, os imigrantes, eles já estavam num nível econômico melhor, eles já eram uma classe média branca, brasileira, é aí que nasce. E aí eles já têm condições de pagar a escola particular, o sistema educacional já tá totalmente diferente, a história já tá toda deturpada. Tipo, gente, tem um escrito do Hegel que quando ele chega em África, no Egito, ele vê uma construção de madeira e aí ele compara com a madeira do lápis dele. E aí ele fala assim, tipo, não foram os negros que construíram isso, foram os brancos, porque se a madeira que tá no meu lápis é a mesma madeira que tá na parede, tipo, os negros não construíram isso. Tipo, eles não queriam assumir a intelectualidade dos povos negros. E é assim que começam a ser escritas histórias sobre a gente, a partir da perspectiva da colonialidade. Isso é proposital, isso é pra gente não ter noção de que a gente é descendente de intelectuais, de
de reis, de rainhas, de uma galera que tinha uma intelectualidade, que tem uma intelectualidade muito avançada, enfim. Poliandria é o oposto da poligamia. Eu não sei, Dri, tipo, o que eu vi desse rolê era só isso, que as mulheres, elas se casavam, elas não era um casamento, na real. Os caras chegavam nos quilombos e aí eles já eram designados para uma mulher. E aí eles não moravam juntos, mas o homem, ele era mandado pro mesmo mucambo. Que o mucambo era tipo uma vila, né? Porque como o quilombo era muito grande, tinham várias vilinhas. Eu não sei se pode chamar de vila, não sei se é a palavra certa. Mas aí essas vilas, elas chamavam mucambo. E aí nesses mucambos viviam, era uma cidade onde tinham esses casais, né? Vários casais. E aí acontecia também de ter um homem e várias mulheres. Mas geralmente eram homens nobres, pessoas que descendiam da nobreza de África. Por exemplo, o próprio Zumbi tinha 3 esposas, 4 esposas. Mas geralmente, por causa dessa questão mesmo de quantidade de homens, tinham mais homens que mulheres, e aí acabava que as mulheres tinham mais de um marido. Mas isso também é a questão do quilombo dos Palmares. Eu não sei como é que funcionava em outros quilombos, sacou? Tem quilombo em Minas, sim. Tem. Eu soube que tem um quilombo em... Ah, não é Minas Gerais, é Valença. Eu não sei se tem quilombos em Minas Gerais, gente. Eu acho que tem sim, mas eu não conheço ainda. Eu tenho até vontade de conhecer, assim. Eu lembro que eu trancei o cabelo de uma menina, a Bárbara. Não sei nem se a Bárbara tá aqui. Se ela tiver, Bárbara, por favor, me fale. Mas ela falou que tinha um quilombo aqui perto. Mas aí eu não sei onde é o quilombo, eu não conheço. Mas eu tenho muita vontade de conhecer quilombos. Deve ter uma energia muito boa, assim. A Luísa falou, nunca tinha pensado nisso fora da perspectiva das artes. Eu acho que as coisas conversam, assim. Porque acaba conversando com a perspectiva das artes. Porque principalmente arte e educação. Porque a galera que quer produzir artes pra quem, sabe? Eu acho que a gente deveria focar na nossa juventude, assim, em trazer uma visão positiva pra nossa juventude, sabe? De pensar como vai ser, porque eles são o nosso futuro, assim. A gente também é juventude, né? Mas falo dos pequenininhos, das crianças. A gente tem que pensar nas nossas crianças, porque são elas que vão construir uma visão, vão construir o afrofuturo, né? Um futuro onde é possível essa liberdade, né? Mas aí que vem as representações artísticas, as ilustrações nos livros didáticos, as referências dos museus, muita coisa que a gente estuda, elas vêm dessas obras consagradas, né? Tipo, a gente, sei lá, o rolê do Tiradentes. Toda vez que a gente estuda o Tiradentes, tem aquela obra do Tiradentes esquartejado no livro, assim. É muito comum, quando a gente vai ver Napoleão, a gente vê aquela obra do Napoleão em cima do cavalo. Então, essas referências artísticas, até aí vem a Tarsila do Amaral, a galera do modernismo e tal, que traz uma visão sobre o Brasil meio deturpada, né, galera? Vamos concordar aqui? Então, as artes, elas são muito importantes, porque é a retratação da história, né? É como a gente tava... É como a gente tá sentindo esse momento histórico. Tipo, as representações artísticas que a gente tá fazendo agora, no futuro vai ser o que a gente tava sentindo sobre esse período de pandemia que a gente tá vivendo e todas essas questões que estão vindo aí. A abolição da escravidão não foi por bondade da corte, mas por pressão de outros países, exatamente. E também por muitas resistência dos povos dessa terra, porque isso é o que é menos citado, que é o mais importante. A pressão dos quilombos e da resistência negra foi o que de fato também levou à abolição da escravidão, porque fica parecendo que os povos negros eles estavam tipo fazendo nada, sabe, enquanto estava rolando, sendo que na real teve muita movimentação. E aí depois, no pós-abolição, ainda vem uma movimentação mais braba, que é o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que aí eles fundam um jornal.
E aí tem os intelectuais negros, que aí já vem o Machado de Assis, que começa a escrever uns livros. Esses dias eu tinha visto até que Capitu, o livro do Machado de Assis, na verdade é uma crítica aos aristocratas da época. Que o livro nem é sobre se a Capitu traiu o Bentinho, na real. O livro é sobre a gente odiar a única personagem negra e a gente ficar duvidando da ética dela, sendo que, na real, era um homem... A gente tá acompanhando a visão de um homem branco sobre ela, sabe? Capítulo 3 do livro da Sueli Carneiro. E, gente, tem uma... Obrigada, viu? Gente, tem um arroba aqui no Instagram que chama Roger Cipó. E o Roger Cipó, ele faz live toda sexta-feira. Chama Tindó. Que é a galera preta se declarando, assim, é mó bonitinho. Mas aí o Roger Cipó, ele tem vários destaques no perfil dele. E um dos destaques chama Pretateca. E aí na Pretateca é um link do Drive. E aí tem vários livros de autores negros. E aí eu vou deixar escrito aqui o arroba dele pra depois dessa live, hein, gente. Vocês vão lá no arroba dele e vão lá ver a Pretateca, porque aí tem vários livros. Deixa eu ver, agora voltar nos comentários. Existe o estudo Darcy Ribeiro que detalha nossa formação ética atual como povo. Obviamente não é com exatidão, mas detalha um pouco os povos de cada estado. Não conheço também, vou anotar aqui. Prioridade do Darcy explica um pouco dessa síndrome de não se sentir brasileiros. Mas é uma questão mesmo, né? A questão da nacionalidade. Depois isso até se resolve, né, gente? Assim, né? Eu acho que se resolveu, né? Arte e cultura. Tenho visto mais no cinema. Eu acho que quando a gente fala sobre afrofuturismo, as pessoas pensam muito na questão estética, né? Porque eu acho que foi a primeira coisa que... Pô, os Estados Unidos começou aquele movimento Black is Beautiful, e aí chegou no Brasil, e aí a galera começou a fazer umas montação, assim. A galera preta muito montada, muito na estética, assim. E aí o rolê da autoestima, né? Da autoestima da galera preta. Mas o afrofuturismo, ele não fala só sobre questões estéticas. É muito mais profundo que isso, sabe? Porque é como você... É o que você come. Você comer coisa industrializada, será que isso vai fazer bem pro seu organismo? Será que comer coisa industrializada faz bem pro ambiente que você tá inserido? Tem até um trecho do que o Abdias fala, em Quilombismo, que ele fala assim... O negro africano foi o principal artifício da formação econômica do país, e a riqueza nacional pertence a ele e a todo o povo brasileiro que a produz. Ou seja, ele está falando sobre a terra. Ele está falando para a gente pensar sobre a riqueza que a gente está produzindo e para quem que a gente está produzindo. Até essa relação com a terra, assim, os quilombos, eles prosperaram muito mais, assim, em relação a fartura de comida, porque era uma agricultura familiar. Então, era aquela abundância de várias frutas, e aí tinha caça, tinha o rolê de caçar os bichos, de pescar, e não tinha... A economia não girava em torno do dinheiro. Era um rolê mais da troca e da abundância, assim. E aí tem a questão da religião, tem a questão de quem você compra. Se você compra coisas de pessoas negras, com quem você se relaciona com pessoas negras, você faz parte de alguma movimentação negra, tudo isso é afrofuturismo, porque é a afrocentricidade, né? É você se voltar para os seus e começar a valorizar essa relação. E aí tem gente que, né,
que é bem mais extrema nisso, né? E tem gente que tá aprendendo, enfim, as subjetividades, né? Cada um tem um jeito de. Cada um tem um conceito sobre o que é afrofuturismo. E é aí que vão surgindo múltiplas formas do afrofuturismo existir, assim. Olha, o Roger Cipó entrou! Olá! Nossa, eu admiro muito seu trabalho, mano. Você é brabo, você é muito brabo. Vale do Jequitinhonha tem quilombos. Tainá aqui. Oi, Tainá. Então, eu tenho muita vontade de conhecer um quilombo, gente. Me chamem pra conhecer quilombos, por favor. E é isso, gente. Eu acho que eu já falei muita coisa. Surgiu alguma dúvida, alguma questão? Eu acho que era o que eu tinha pra dizer, assim. Como vocês imaginam um futuro que é mais igualitário, que os povos são de fato livres? Como vocês pensam que vai funcionar a economia? Como vocês pensam que vai funcionar o afeto? Eu acho que é esse exercício que eu queria estimular em vocês. Eu queria que vocês imaginassem um futuro onde a gente vive em harmonia. A partir de quais formas de funcionamento de sociedade a gente vai se espelhar, sabe? O que a gente vai pegar de positivo dessas construções que os nossos ancestrais já fizeram? Vai ser como Star Trek. É. Você acha? Tem o rolê da distopia também. Eu gosto, cyberpunk. Que é o rolê de pensar assim, um futuro distópico onde a sociedade ruiu, mas que deu bom pra nós. Que pode dar bom pra nós. Eu tô até começando a estudar sobre o movimento punk, assim, porque o rolê do punk, pelo menos estético, eles buscavam muita referência nos povos marginalizados, né? Que eram os povos negros das periferias. Então o rolê do cabelo, de fazer o cabelo pro alto, né? Que é pra imitar o Black Power, o efeito do cabelo crespo, né? Do volume do cabelo crespo. Até o rolê das roupas meio rasgadas, assim, que era o rolê da roupa meio puída, né? Tipo, enfim. Tem muito desse rolê nas histórias, assim. As pessoas se apropriam de vestimentas, de formas de resistir dos povos negros, dos povos originários, e aí acaba virando um movimento. Tipo, o modernismo foi muito isso, né? O rolê da... A Grécia também se apropriou muito da arte. Distopia Star Wars. É. E aí é isso, gente. Eu tenho criado personagens que pensam. Personagens em cenários futuros que eu imagino. Tipo, como vão ser os jovens negros no futuro? O que eles vão vestir, como eles vão se relacionar, que, sabe? Eu acho que é um exercício saudável de pensar e eu acho que pode trazer uma referência positiva para as nossas crianças mesmo. E aí é isso, gente. Surgir algum apontamento ou alguma dúvida, porque eu já vou encaminhando para encerrar a conversa. Tipo, considerações finais. É nóis. Ah, gente, eu tô pensando em criar a real.
Criar uma roda de conversa no Google Meet, tipo, da gente ler coisas e trocar ideia, assim. Quem sabe não role num futuro próximo. A Gogóia entrou agora. Gogóia. A senhora tem algum apontamento sobre afrofuturismo que eu estou encerrando, amiga? Fale agora ou cale para sempre. É nóis, eu vou fazer. Tava lavando o cabelo, amiga. Tudo bem. Não, gente, falei demais. Nação Zumbi é braba. Ah, gente, vocês estão entrando agora, gente. Meu coração. Então é isso, gente. Agradeço todo mundo que participou. Foi muito bom as trocas, gostei demais. Espero que a gente se veja mais, marque mais conversas sobre leituras. Senti falta de ver a galera, ouvir vocês falando, sabe? Então, quem sabe uma conversa no Google Meet mesmo. Eu vou pensar nesse rolê e vou trazer umas leituras. E aí, quem topar, cola comigo que eu vou fazer esse rolê acontecer. E é nóis. Agradeço todo mundo que participou. E a gente se vê num futuro próximo.